Muitas vezes, sinto que a minha vida se transforma em um vasto e árduo campo de batalha, onde as forças que se levantam contra mim parecem desproporcionalmente maiores do que a minha capacidade de resistir. Sinto-me, em certos momentos, cercado por vozes que gritam desesperança e por fardos que pesam sobre os meus ombros como se fossem montanhas inamovíveis. Mesmo quando tento manter a compostura e a força, percebo que minha alma começa a se cansar e meu espírito se sente pequeno diante da magnitude dos desafios que enfrento diariamente. No entanto, é precisamente nesse cenário de aparente desvantagem que a tua palavra, Senhor, ressoa com uma clareza avassaladora em Romanos 8:31, perguntando o que diremos diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é apenas uma pergunta retórica, mas uma proclamação que altera toda a atmosfera espiritual ao meu redor. É o lembrete divino de que, independentemente do que me cerque, seja o medo, a acusação ou a incerteza, nada disso possui autoridade para sobrepujar a tua presença e a promessa inabalável que fizeste de estar ao meu lado. Quando entendo que o Todo-Poderoso é quem guarda os meus passos, percebo que toda oposição perde o direito à última palavra em minha história. Sinto a paz que excede o entendimento começar a inundar o meu ser, substituindo o barulho do caos pela harmonia da tua fidelidade eterna que nunca falha. Sei que não estou sozinho nesta luta, pois o Criador do Universo decidiu se colocar na linha de frente em meu favor, garantindo que nenhum mal possa me tocar sem a sua permissão. Essa consciência transforma o meu medo em ousadia e a minha fraqueza em uma plataforma para o teu poder se manifestar de forma extraordinária. Não é incomum que as minhas emoções tentem resistir a essa verdade profunda e libertadora. Meus sentimentos, muitas vezes, sussurram histórias que contradizem o que a tua voz me diz no íntimo. Há dias em que me sinto esquecido, como se estivesse à deriva em um mar de indiferença, ou sinto que a vida inteira decidiu se voltar contra os meus planos e sonhos. Sinto como se tudo ao meu redor estivesse se desfazendo e as saídas tivessem sido seladas por muros intransponíveis. Contudo, hoje eu escolho crer que os meus sentimentos não detêm a palavra final sobre quem eu sou ou para onde estou indo. Eles são como o vento que muda de direção sem aviso prévio, mas a tua palavra, Senhor, é a rocha firme, constante e eterna sobre a qual deposito a minha confiança. A Bíblia me revela um Deus que é zeloso, um pai que protege seus filhos com uma determinação inabalável e que resgata prontamente aqueles que clamam pelo seu auxílio. Tu nunca mudaste e nunca me abandonarás, pois a tua fidelidade não depende das circunstâncias ao meu redor. É por isso que as palavras de Isaías 41, versículo 10, possuem um peso tão extraordinário na minha alma quando declaras para que eu não tema, pois tu estás comigo, e que não me assombre, pois tu és o meu Deus que me fortalece, me ajuda e me sustenta com a tua destra fiel. Essas palavras não são promessas genéricas, elas são sussurros pessoais de amor para o meu coração cansado. Tu não dizes que talvez me ajudes, mas afirmas com a certeza do Criador que o farás. Quando essa verdade penetra em meu espírito, o medo perde o controle que tentava exercer sobre mim, pois o medo não consegue prosperar onde a luz da tua promessa brilha com intensidade e clareza. Sinto o teu toque fortalecendo meus joelhos vacilantes e renovando a minha esperança. Sinto que o inimigo da minha alma é astuto e muitas vezes aguarda o momento em que estou mais vulnerável para lançar seus ataques. Assim como os exércitos antigos que esperavam o cair da noite, quando os oponentes estavam cansados e com a guarda baixa, o adversário procura o instante de desânimo ou de fraqueza na minha fé para tentar uma emboscada. Ele sabe exatamente quando a minha esperança parece tênue e busca ampliar a minha dor com mentiras bem elaboradas. No entanto, embora ele seja inteligente em seus planos, ele nunca será vitorioso, pois seus esquemas não se comparam ao poder supremo de Jesus Cristo em minha vida. A maior arma que o mal utiliza contra mim é o engano, mas o engano só tem efeito se eu acreditar na mentira e esquecer a verdade de quem eu sou em ti, Senhor. Por isso, decido buscar minha força exclusivamente em Jesus. Entendo que, se eu tentar lutar apenas com as minhas próprias mãos e limitados recursos humanos, eu me esgotarei rapidamente. Mas quando me recordo de que Jesus é o meu escudo, o meu refúgio e o meu descanso, eu permaneço inabalável mesmo diante da tempestade mais feroz que possa se levantar. Em Lucas 10, 19, Jesus nos deu autoridade para pisar sobre toda a força do inimigo e garantiu que nada nos faria dano.
Essa autoridade não é algo que eu conquisto por mérito, mas é algo que já foi assegurado por Cristo na cruz. Eu não luto para alcançar a vitória. Eu luto a partir de um lugar onde a vitória já foi estabelecida. O diabo não tem poder duradouro sobre a minha vida, a menos que eu entregue voluntariamente aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Portanto, eu me recuso a recuar. Eu escolho declarar a tua palavra com ousadia sobre a minha família, sobre a minha saúde e sobre o meu futuro, sabendo que o Senhor é o meu estandarte e a minha força. A realidade da vida cristã é que as batalhas virão, e elas não são meramente contra pessoas ou situações físicas, mas são lutas espirituais contra principados e potestades que tentam roubar a nossa paz. O apóstolo Paulo me adverte em Efésios, capítulo 6, sobre a necessidade absoluta de vestir toda a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau. Sei que haverá dias em que o meu coração será abalado e a minha fé será testada ao extremo, dias em que o inimigo lançará todas as suas flechas inflamadas para tentar me destruir. Mas, se eu estiver revestido da armadura divina, se eu caminhar na verdade, se eu me firmar na justiça e me apegar ao escudo da fé, eu não cairei. Se o meu fundamento estiver no Evangelho da paz e se eu empunhar a espada do Espírito, que é a tua palavra, eu permanecerei de pé. A verdade mais profunda que sustenta a minha alma é que eu não estou lutando para vencer, pois a batalha já foi vencida por Jesus no Calvário. Quando ele clamou que estava consumado, ele esmagou definitivamente o poder do pecado, da morte e do inferno. O inimigo ainda pode rugir ao meu redor, mas o seu rugido é vazio de autoridade real, pois sua derrota já foi selada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou chamado apenas para consolidar a vitória que Cristo já conquistou por mim. O meu sucesso espiritual e a minha herança eterna já estão garantidos. Por isso, posso declarar com a mesma confiança de Paulo que nada, absolutamente nada, seja a vida ou a morte, anjos ou demônios, o presente ou o futuro, poderá me separar do teu amor que está em Cristo Jesus. O amor de Deus é a minha fortaleza inexpugnável, o lugar onde encontro segurança total enquanto o mundo lá fora se agita. Estou escondido em ti, e em ti encontro a coragem necessária para enfrentar qualquer exército que se atreva a marchar contra os planos que tens para mim. Essa verdade precisa se manifestar em cada detalhe do meu dia a dia. Quando a ansiedade tenta inundar a minha mente com pensamentos de ruína, eu me lembro imediatamente de que tu estás comigo. Quando as pessoas se levantam de forma injusta contra o meu caráter ou o meu trabalho, eu ancoro o meu coração na certeza de que tu és o meu defensor e que a tua justiça prevalecerá. Quando a doença tenta enfraquecer o meu corpo e roubar a minha vitalidade, eu declaro com fé que tu és o Deus que me cura e me sustenta. Nos momentos em que as dúvidas se insinuam silenciosamente em meu coração, tentando me fazer questionar a tua bondade, eu volto os meus olhos para a tua história de fidelidade ao longo das gerações. Mesmo quando as portas parecem fechadas e o caminho à frente está bloqueado por obstáculos intransponíveis, eu escolho confiar que tu ainda estás abrindo caminhos onde não existe saída humana. Todo medo, toda a oposição e todo revés devem se curvar diante da realidade de que Deus está comigo. Tu nunca me abandonarás e nunca me deixarás desamparado. Por isso, hoje eu levanto a minha cabeça com dignidade e esperança. Recuso-me a caminhar em derrota ou com a mentalidade de uma vítima. Eu caminho na confiança plena das tuas promessas, sabendo que o desânimo não tem permissão para escrever o roteiro da minha vida, pois o Senhor já escreveu um destino de vitória para mim. Eu permaneço firme, sou ousado em minhas orações e mantenho-me constante na declaração da tua verdade. Mesmo que os meus olhos físicos ainda não consigam enxergar a manifestação plena da vitória, eu a proclamarei até que o meu coração creia totalmente, até que o meu espírito seja fortalecido e a minha fé seja renovada a cada manhã. Se o meu Deus é por mim, nada e ninguém poderá me deter. Querido Pai Celestial, agora eu me prostro diante do teu trono de graça com um coração transbordante de gratidão. Obrigado por cada batalha que o Senhor já travou em meu favor, muitas das quais eu nem sequer tive consciência. Obrigado por ser o escudo impenetrável que me protege, a muralha de fogo ao meu redor e o Pai amoroso que jamais deixa um filho desprotegido no meio da tempestade. Senhor, tu conheces cada detalhe da minha vida e as necessidades mais profundas de cada pessoa que se une a mim nesta oração.
Tu conheces as lutas silenciosas, os combates particulares que travamos no íntimo de nossa alma e que talvez nunca tenhamos coragem de compartilhar com ninguém. Tu sabes o que estamos enfrentando hoje, seja o medo que aperta o peito, a confusão que obscurece a nossa visão do futuro, a doença que tenta se estabelecer no corpo ou os fardos financeiros e emocionais que parecem pesados demais para serem carregados sozinhos. Viemos a ti porque reconhecemos que, sem a tua mão, não podemos prosseguir. Não temos forças próprias para vencer esses gigantes. Não podemos caminhar por esta vida sem que a tua presença nos guie, nos sustente e nos defenda dos ataques do mal. Senhor Jesus, eu apresento diante de ti aquele que se sente cansado, aquele que está sobrecarregado pelas demandas da vida e aquele que clama por socorro no silêncio do seu quarto. Seja qual for a luta, seja no espírito, na mente ou no corpo, eu invoco agora o teu santo nome, o nome que está acima de todo nome. Pois a tua palavra garante que aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Por isso, clamo por libertação total contra todo o tormento nos pensamentos, contra as correntes do medo paralisante e contra toda a artimanha maligna que tenta nos afastar do teu propósito. Traz a tua luz e expulsa todas as trevas que tentam se instalar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quebro agora toda a fortaleza de ansiedade que tentou criar raízes em meu coração. Eu renuncio à inquietação e ao desespero, pois a tua palavra tem a palavra final sobre a minha existência. Tu vieste para que eu tenha vida, e vida em abundância, uma vida que não é definida pelo tormento, mas pela paz que excede todo o entendimento. Eu profiro sobre a minha história que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Embora as armas possam ser preparadas e os ataques possam surgir de forma inesperada, nenhum deles terá sucesso contra um Filho de Deus que está coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Toda flecha do inimigo deve cair por terra e toda armadilha deve ser exposta e destruída. Eu não tremo diante do rugido do adversário, pois estou sob a proteção do Altíssimo e sob a autoridade absoluta do teu nome. Entrego o trono do meu coração a ti, Senhor, para que reines sobre os meus desejos, pensamentos e escolhas. Tu és o Rei que governa cada parte do meu ser, e não há ninguém que possa rivalizar contigo ou anular os teus decretos. Eu creio na vitória que está sendo preparada, mesmo que eu ainda não a veja com meus olhos naturais. Sei que estás trabalhando nos bastidores, movendo corações, alinhando circunstâncias e preparando as respostas para as minhas orações mais sinceras. Confio no Deus que nunca dorme e que nunca falha. Eu me aproprio da tua promessa de descanso para os cansados e sobrecarregados. Venho a ti com fé, entregando cada peso e recebendo em troca o teu fardo leve. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que tentei lutar sozinho ou duvidei da tua fidelidade. Lava-me com a tua graça e renova em mim um espírito firme e inabalável. Luta as batalhas que são grandes demais para mim e sê a lâmpada para os meus pés. Eu te agradeço pela proteção invisível, pelas bênçãos diárias e pelo amor que nunca desiste de mim. Oro com fé e confiança no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciarmos este momento sagrado de comunhão através da oração, convido você a silenciar sua alma e mergulhar na profundidade da palavra de Deus contida no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12, que nos diz para semearmos justiça e colhermos misericórdia, preparando o terreno do nosso coração, pois é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre cada um de nós. Ao refletirmos sobre a palavra tempo, percebemos que estamos diante de um dos dons mais misteriosos e insubstituíveis que o Criador depositou em nossas mãos. O tempo é uma moeda que gastamos a cada segundo sem a possibilidade de reaver o que já passou, pois não temos o poder de segurá-lo, de controlar seu ritmo, de retroceder o relógio ou de diminuir a velocidade dos dias que avançam implacavelmente, quer estejamos prestando atenção ou não. Frequentemente, com uma dor que custamos admitir, sentimos que a vida nos escapa por entre os dedos enquanto corremos desesperadamente atrás de conquistas efêmeras e bens que não possuem valor eterno, repetindo para nós mesmos a ilusão de que só precisamos de um pouco mais de tempo para cuidar do que é espiritual. Dizemos que buscaremos a Deus quando a agenda estiver vazia,
que oraremos mais quando os problemas se resolverem, mas a verdade é que os dias voam como o vento, as responsabilidades se amontoam sobre nossos ombros, as distrações tecnológicas e sociais se multiplicam ao nosso redor e, sem perceber, nos deixamos levar pela correnteza da mornidão, afastando-nos daquela intimidade profunda e do primeiro amor que um dia ardeu em nossos corações. Quando finalmente paramos para olhar para trás, somos confrontados com a pergunta inquietante de para onde foram os anos e o que realmente construímos com os minutos que nos foram generosamente concedidos pelo céu. Observo que as pessoas mais velhas, que já caminharam por muitas décadas, carregam em seus olhares uma sabedoria que a juventude ainda não consegue plenamente compreender, pois elas já testemunharam o quanto a vida é efêmera e sabem exatamente o que significa piscar os olhos e perceber que décadas inteiras se foram como um suspiro. Elas não falam de arrependimentos pelas coisas materiais que deixaram de adquirir, mas sim pelo tempo que não dedicaram aos entes queridos, pelas orações que ficaram presas na garganta e nunca foram proferidas, pela paz interior que foi sucessivamente adiada para um futuro incerto e pelo Deus que sempre pretenderam buscar com fervor algum dia, mas que acabou ficando em segundo plano diante das urgências da terra. Em contrapartida, vejo que os mais jovens muitas vezes caminham com a presunção de que possuem todo o tempo do mundo à sua disposição, acreditando piamente que não há pressa e que sempre haverá um amanhã garantido para acertar as contas com a eternidade. Eles pensam que levarão a fé a sério depois que o emprego estiver estabilizado, depois que o relacionamento dos sonhos se concretizar ou depois que aproveitarem todas as diversões passageiras que o mundo oferece, esquecendo-se da advertência bíblica de que o tempo é frágil e fugaz. O tempo é um presente cujo valor inestimável muitas vezes só é compreendido no exato instante em que ele se esgota, e é justamente por isso que as palavras do profeta Oséias ecoam com tanta urgência e autoridade, gritando aos nossos ouvidos que o momento de buscar o Senhor é agora, sem mais demoras, sem esperar que a tempestade passe ou que o silêncio retorne, pois a eternidade não espera e a nossa alma clama por um encontro real com o seu Criador neste exato momento. A Escritura em Isaías 55, versículo 6, nos convoca a buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado e a invocá-lo enquanto ele está perto. E essas palavras devem nos fazer refletir profundamente sobre o fato de que a janela do convite divino não permanecerá aberta para sempre, não por falta de amor por parte de Deus, mas porque o coração humano tem uma tendência terrível de se endurecer com o passar dos anos e com a prática da procrastinação espiritual. As oportunidades de salvação e de renovação passam diante de nós como trens em alta velocidade, e o tempo vai se esgotando silenciosamente enquanto o que antes era um toque suave e claro do Espírito Santo no âmago da nossa alma começa a se tornar apenas um eco distante que mal conseguimos distinguir em meio ao ruído ensurdecedor do mundo moderno. O livro de Provérbios traz um alerta solene ao dizer que haverá um tempo em que muitos invocarão e não obterão resposta, buscando diligentemente sem encontrar, porque no momento da oportunidade odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Isso não é dito para nos causar um pavor paralisante, mas sim para despertar a nossa consciência adormecida, porque o único tempo que realmente possuímos para escolher Jesus Cristo e buscar a sua face é o presente chamado hoje. Tiago nos lembra com uma metáfora vívida que nem sequer sabemos o que acontecerá amanhã, comparando nossa existência a uma neblina que aparece por um breve instante na encosta da montanha e logo se dissipa sem deixar rastros, reforçando que a brevidade da vida exige uma sabedoria que nos leve a aproveitar ao máximo cada oportunidade, pois os dias em que vivemos são maus e cheios de ilusões que tentam roubar o nosso foco das coisas que são eternas. Quando a Bíblia fala em preparar a terra seca ou quebrar o terreno alqueivado, ela está se referindo àquela parte do nosso coração que foi deixada intocada e negligenciada por tempo demais, um solo que um dia foi fértil e pronto para receber a semente, mas que se tornou árido, duro e impenetrável porque paramos de cultivá-lo com a oração e com a leitura da palavra. É nesse estado de dessecação espiritual que as ervas daninhas do pecado oculto, da apatia religiosa e do conformismo criam raízes profundas, impedindo que a vida de Deus floresça em nós. No entanto, o convite do Pai permanece claro e amoroso, pedindo que voltemos para o jardim da nossa alma, que arranquemos as distrações e que deixemos o arado da sua verdade revolver as camadas mais profundas do nosso ser. Devemos semear justiça hoje para que o amanhã seja uma colheita bendita de misericórdia, pois as sementes que plantamos com fé e sacrifício no presente são as mesmas que florescerão em paz e alegria eterna quando o Senhor fizer reinar a sua justiça sobre nós. Eu me pergunto, e convido você a se perguntar também, se estamos usando o tempo que nos foi dado para buscar aquele que é o próprio autor da vida, ou se estamos desperdiçando nosso fôlego em um relacionamento superficial com o divino enquanto priorizamos um mundo que está fadado a desaparecer.
Deus está perto com os braços estendidos e o seu Espírito está chamando cada um de nós com uma intensidade que não deve ser ignorada. Não espere que uma crise avassaladora ou um arrependimento tardio o desperte para o que realmente importa, mas faça do dia de hoje o marco inicial de uma busca incessante, onde você deixa de lado as distrações inúteis, abre a sua Bíblia, dobra os seus joelhos e sussurra o nome de Jesus até que a presença dele se torne mais real do que qualquer coisa ao seu redor. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti agora com um coração transbordante de gratidão por cada fôlego de vida que me permites dar, por cada amanhecer que renova as minhas esperanças e por mais esta oportunidade merecida de mergulhar na Tua presença e Te conhecer de uma forma mais profunda e transformadora. Eu Te agradeço, Pai, por não desistires de mim mesmo nos momentos em que estive distraído com as luzes deste mundo ou quando meu coração se sentiu distante e frio, pois a tua paciência é um oceano que eu jamais conseguirei compreender totalmente, mas que preso com toda a força da minha alma. Tu me lembras hoje que o meu tempo não é algo que eu deva tratar como garantido, pois cada respiração e cada batida do meu coração são presentes sagrados que emanam da tua graça, valiosos demais para serem desperdiçados com futilidades e preciosos demais para serem ignorados em meio à correria do cotidiano. Ajuda-me, Senhor, a viver cada dia com a consciência plena da tua eternidade, ensinando-me a honrar o tempo da maneira como tu o projetaste para ser vivido, não correndo de uma tarefa para outra sem sentido ou perseguindo sombras que não podem satisfazer a sede da minha alma, mas aprendendo a desacelerar para ouvir a tua voz suave e viver com um propósito que tenha os olhos fixos no céu. Não permitas que eu adormeça espiritualmente nem que eu vagueie por esta existência sem perceber a urgência da tua vinda e a importância de cada escolha que tomo, pois a tua palavra diz que já é hora de despertar do sono, pois a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Tire de mim toda a complacência e todo o conforto enganoso que me mantém estagnado na fé, abrindo os meus olhos para enxergar as realidades eternas e fazendo com que o meu coração arda com a mesma paixão que arde no teu. Eu não desejo passar a minha vida construindo monumentos de palha que parecem bonitos por fora, mas que são vazios de valor eterno diante do teu tribunal. E não quero desperdiçar a energia que tu me deste buscando aplausos humanos ou aprovações que se dissipam como fumaça ao vento. Quero plantar agora sementes de retidão, tomando decisões e realizando ações que tenham peso na balança da eternidade, para que a minha vida seja um reflexo autêntico da tua luz e que eu possa te agradar mesmo quando nenhum olho humano estiver me observando. Que a minha existência seja um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, e que tudo o que eu fizer, seja em grandes feitos ou nas pequenas tarefas invisíveis, seja oferecido como uma adoração sincera que brota de um coração que te reverencia e se alegra em servir ao teu reino. Purifica as minhas motivações, Senhor, para que eu não seja guiado pelo orgulho, pela vaidade ou pelo medo, mas que eu esteja profundamente enraizado no teu amor perfeito, com ações moldadas pela tua graça e desejos completamente alinhados com a tua santa vontade. Dá-me a sabedoria necessária para usar cada minuto com discernimento, sabendo quando dizer sim para o que vem de ti e tendo a coragem de dizer não para tudo aquilo que tenta roubar o meu tempo e me afastar do teu propósito. Ajuda-me a andar em obediência ao teu Espírito, fazendo com que o meu calendário pessoal reflita as minhas convicções de fé e que as minhas prioridades diárias sejam um espelho do que é importante para o teu coração. Quando eu for tentado a adiar a minha comunhão contigo, pensando que terei um momento melhor para orar ou ler a tua palavra mais tarde, faz-me lembrar que o amanhã é um território que eu não domino e que o depois nunca me foi garantido. Coloca em mim uma urgência sagrada e uma fome espiritual que não se sinta saciada com nada menos do que a tua presença manifesta no meu dia de hoje. Conduz-me de volta às águas tranquilas onde posso repousar e ouvir a tua instrução quando o mundo se tornar barulhento e as exigências da vida tentarem inundar a minha mente com ansiedades e distrações. Faz-me ter mais consciência da tua presença constante do que das circunstâncias que me cercam. Protege o meu coração contra os ídolos modernos e impede que eu seja consumido pelo que é passageiro, para que eu possa acumular tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não podem tocar. Se o meu coração começar a endurecer ou a esfriar, eu te peço que quebres o chão seco da minha alma com o arado da tua disciplina e regues o meu ser com a chuva da tua graça, transformando meus desertos interiores em jardins florescentes e produtivos. Eu sei que um dia estarei diante de ti para prestar contas da vida que recebi, e desejo ardentemente que esse momento seja de alegria e não de arrependimento, sabendo que te entreguei o meu sim mais sincero, o meu tempo mais precioso e o meu amor mais profundo. Mantém-me fiel nas pequenas decisões invisíveis,
capacitando-me a perdoar prontamente, a falar palavras que edificam e a caminhar com uma humildade que te glorifique em todos os meus caminhos. Que o meu amor por ti jamais seja morno, mas que seja uma chama constante que me leve a buscar fés mais profundas e transformações que me moldem à tua imagem e semelhança. Quando o inimigo tentar me distrair com ocupações vazias ou me desanimar com mentiras sobre o meu valor, ajuda-me a permanecer firme na verdade da tua palavra, que é a minha espada e a minha força inabalável. Tu és um Deus que está perto, que trabalha em meu favor mesmo quando não consigo enxergar e que me convida a um relacionamento de entrega total. Por isso, eu peço mais de ti e menos de mim em cada área da minha vida. Elimina todos os ídolos e medos que competem pelo teu lugar no meu coração e preenche cada espaço vazio com a tua glória, para que o meu legado seja de fidelidade e que o tempo que eu passar aqui traga honra eterna ao teu nome. Entrego meus dias e meus desejos em tuas mãos novamente, orando no teu belo e santo nome. Amém. Querido Pai Celestial, neste momento de profunda reverência, eu me coloco diante da tua majestosa presença, reconhecendo a tua infinita bondade e a tua misericórdia que se renova sobre a minha vida a cada novo amanhecer. Sinto o meu coração transbordar de gratidão porque sei, com toda a certeza da minha alma, que tu não apenas observas os meus passos, mas lutas ativamente por mim. Sou imensamente grato por tua intercessão constante, tanto naquelas batalhas que meus olhos podem ver, nos desafios claros do cotidiano, quanto nas guerras espirituais e invisíveis que ocorrem nos bastidores da minha existência. Senhor, venho a ti com humildade pedir a tua proteção divina, aquela que nenhum poder humano pode oferecer. Tu conheces cada luta silenciosa que habita o meu coração, cada angústia que sussurra em minha mente e cada obstáculo que enfrento no caminho. Nada está oculto aos teus olhos, e isso me traz um consolo profundo, pois sei que o meu defensor nunca dorme. Oro agora para que tu abras os meus olhos espirituais, para que eu possa compreender plenamente e com total clareza a autoridade espiritual que tu me concedeste por meio da tua santa palavra e no nome poderoso de Jesus. Por favor, guia-me, Senhor, por caminhos de justiça e ajuda-me a te conhecer de uma forma muito mais profunda do que jamais conheci. Desejo ardentemente me familiarizar com a tua presença em cada detalhe da minha vida, sentindo o teu toque suave no vento, ouvindo a tua voz no silêncio e percebendo o teu cuidado em cada pequena provisão. Que o meu ser esteja tão sintonizado contigo que eu possa discernir a tua vontade em todos os momentos, caminhando sob a tua luz e sentindo a segurança que só um filho encontra nos braços do seu Pai amado. Sei que a tua presença é o meu maior tesouro e a fonte de toda a minha força e esperança. Peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo me lembre continuamente, em cada segundo deste dia, do poder extraordinário que possuo como teu filho legítimo, resgatado e salvo pelo amor imensurável e pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Ajuda-me a sempre manter viva em minha memória a minha verdadeira identidade dentro do teu reino eterno, para que eu nunca me esqueça de quem eu sou em ti. Lembra-me, Senhor, das promessas gloriosas registradas em tua palavra, aquelas promessas vivas que declaram que eu estou acima e não abaixo, que sou abençoado tanto ao sair pela manhã quanto ao retornar ao anoitecer. Ajuda-me a carregar comigo a certeza de que sou a cabeça e não a cauda, e que a tua mão de favor está estendida sobre tudo o que eu fizer. Senhor, concede-me a graça de caminhar com uma confiança inabalável nesta verdade, portando-me com a dignidade e a coragem de um filho de Deus que tem plena consciência da sua herança espiritual. Que cada atitude minha, cada palavra proferida e cada pensamento que cruzar a minha mente tragam alegria, honra e glória ao teu nome santo. Que a minha fé não seja apenas uma crença passageira, mas um fundamento sólido, forte e profundamente agradável a ti, Senhor. Eu me recuso a aceitar as mentiras do inimigo que tentam me diminuir ou me desanimar, pois a minha identidade está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Que o mundo veja em mim o reflexo da tua glória e que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador e do teu amor que tudo alcança. Que eu possa transbordar a paz que recebo de ti para todos ao meu redor, sendo um canal de bênção e esperança em um mundo que tanto necessita da tua luz radiante. Tua palavra sagrada me garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará seguro à sombra do Todo-Poderoso. Hoje, eu tomo posse dessa promessa e declaro com toda a minha fé: eu habito nessa sombra protetora. Direi do Senhor com convicção absoluta que Ele é o meu refúgio inexpugnável, a minha fortaleza inabalável, o meu Deus em quem confio inteiramente sem reservas.
E hoje, Senhor, declaro essa confiança em Ti de todo o meu coração, entregando cada área da minha vida aos Teus cuidados soberanos. Confio em Ti para trazer a vitória que tanto necessito em todas as frentes da minha existência. Confio em Ti para realizar avanços milagrosos naqueles momentos em que me sinto estagnado, como se estivesse diante de um muro intransponível. Confio em Ti, meu Pai, para me guiar com sabedoria celestial naqueles momentos de trevas em que parece que o inimigo está em vantagem ou que as circunstâncias são desfavoráveis. Mas, não importa como as coisas pareçam aos meus olhos naturais, eu sempre depositarei a minha confiança total em Ti, porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Senhor, se Tu és o meu Deus, então tenho a certeza absoluta de que tudo o que eu preciso, tudo o que o meu coração deseja e tudo o que a minha alma anseia, eu posso encontrar somente em Ti. Tu não és um Deus fraco, limitado ou inconstante como as sombras que mudam. Tu não és como o homem, que pode falhar, ser instável ou infiel às suas promessas. Por causa de quem Tu és, da Tua natureza santa e imutável, eu sei que nunca serei decepcionado ou envergonhado quando deposito a minha esperança e a minha confiança em Ti. Obrigado, Senhor, por estares ativamente presente na minha vida, sendo o meu guia constante e o meu protetor fiel em todas as situações. Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és o alicerce sólido sobre o qual construo a minha vida e hoje escolho, deliberadamente, depositar toda a minha confiança em Ti e somente em Ti. Tu és o nosso abrigo seguro, o esconderijo que nos protege das tempestades furiosas e das dificuldades amargas que a vida por vezes nos apresenta. Pai, eu clamo agora por cada um de nós que está unido neste propósito de fé. Para aquela pessoa que precisa desesperadamente de uma vitória, que anseia por um triunfo que parece impossível e que está buscando um caminho em meio ao caos, eu invoco agora o precioso e poderoso sangue de Jesus Cristo sobre ela. Senhor, peço que abras um caminho milagroso onde parece não haver saída alguma. Abre portas que ninguém pode fechar para todos aqueles que buscam a Tua ajuda divina e que permanecem firmes em concordância com a fé. Pai, eu declaro com toda a ousadia que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, pois somos Teus e estamos guardados em Ti. Peço que nos concedas a força necessária para permanecermos firmes, constantes e inabaláveis em nossa caminhada cristã. Espírito Santo, guie-nos com a Tua sabedoria infinita para que possamos andar pela fé e não pelo que vemos com nossos olhos carnais, mantendo sempre os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Nós nos voltamos inteiramente para Ti, Deus Todo-Poderoso, aquele que move montanhas, aquele que derruba todas as barreiras e quebra todas as correntes em nossas vidas. Assim como derrubaste os muros de Jericó diante do Teu povo no passado, confiamos que removerás agora todos os obstáculos que se levantam em nossos caminhos hoje. Senhor, temos a plena confiança de que, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor ou quão caótico o mundo possa parecer, todas as coisas cooperarão para o nosso bem absoluto, porque amamos e confiamos em Ti, Rei Jesus. Neste momento sagrado, humildemente pedimos a Tua paz que excede todo o entendimento e a Tua orientação perfeita para cada decisão que precisamos tomar. Podemos não compreender todos os mistérios do que acontece ao nosso redor e podemos estar enfrentando situações incertas, complexas e extremamente desafiadoras, mas mesmo em meio a todo esse turbilhão, Senhor, confiamos plenamente que Tu podes abrir um caminho novo onde parece não haver saída. Guia-nos, Pai querido, e mostra-nos com clareza o caminho exato que devemos seguir, iluminando cada passo da nossa jornada. Venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo com toda a humildade que não posso fazer nada sozinho, que a minha força humana é limitada e insuficiente. Não posso lutar estas batalhas espirituais e emocionais por conta própria. Por isso clamo em alta voz por Tua ajuda divina e pelo Teu socorro imediato. E enquanto oro, Senhor, eu elevo diante do Teu trono cada pessoa que está ouvindo estas palavras, todos aqueles que estão lutando intensamente em seus espíritos, que sofrem batalhas em suas mentes, que enfrentam enfermidades em seus corpos ou que em qualquer área de suas vidas estejam sofrendo oposição do inimigo. Eu invoco sobre cada uma dessas vidas o nome que está acima de todo nome, o nome glorioso do Rei Jesus. Senhor, liberta-nos agora de todo fardo pesado, de toda opressão e de toda luta que tenta nos paralisar,
Porque a tua palavra é a verdade e ela nos promete que aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. De fato, depositamos toda a nossa confiança no teu poder infinito, Jesus, para nos libertar de todas as cadeias e nos conduzir à tua paz perfeita, aquela que acalma qualquer tempestade interior e restaura a alegria de viver. Tu és o nosso libertador e em ti encontramos o descanso que as nossas almas tanto procuram em meio às aflições deste mundo. Tua palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28, nos convida docemente dizendo: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, Senhor Jesus, nós aceitamos esse convite e viemos a Ti agora mesmo, prostrando-nos diante do Teu trono de graça, buscando a Tua face com toda a intensidade e pedindo a Tua intervenção milagrosa. Nos curvamos em total humildade, suplicando por uma transformação sobrenatural em nossas vidas, algo que só o Teu toque divino pode realizar. Espírito Santo de Deus, move-te livremente entre nós, sê o nosso Consolador e o nosso amigo fiel neste momento de profunda necessidade. Tua palavra é um escudo e ela promete que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por isso, eu me levanto em fé e declaro com autoridade espiritual que nenhuma arma forjada contra a minha saúde mental e emocional prevalecerá, pois a mente de Cristo habita em mim. Declaro que nenhuma arma forjada contra as minhas finanças e o meu sustento terá êxito, no poderoso nome de Jesus Cristo. Mesmo enquanto o inimigo vagaia pela terra buscando a quem possa tragar e causar dano, eu permaneço firme e inabalável no poder do sangue de Jesus que foi vertido por mim. Permaneço seguro e protegido no poder do nome de Jesus Cristo, que é a minha torre forte. Confiamos na tua força, Senhor, sabendo que tu és o nosso escudo protetor, o nosso defensor invencível e o nosso Pai amoroso que cuida de cada detalhe. Entrego a ti o trono do meu coração e bendigo o teu santo nome acima de todas as coisas. Tu és superior a tudo o que existe, és maior que qualquer principado, maior que qualquer potestade ou governante das trevas deste século. Não há nada e ninguém em todo o universo que possa resistir ao teu poder ou impedir o teu agir em favor dos teus filhos. Por tudo isso, eu invoco o teu poderoso nome com fé, mesmo que os meus olhos naturais ainda não vejam a manifestação física da resposta. Creio de todo o meu coração e com todas as minhas forças que tu me darás uma vitória retumbante. Creio pela fé que já estás agindo em meu favor neste exato momento, movendo circunstâncias, influenciando pessoas e alinhando todas as coisas para o meu bem e para a tua glória. Confio plenamente no teu poder ilimitado e na tua bondade infinita, sabendo que tu és sempre fiel e que nunca falhas com aqueles que te buscam. Coloca em mim, Senhor, um desejo profundo e ardente de te buscar de todo o meu coração, acima de qualquer outra prioridade. Escolho me aproximar de ti com cada fibra do meu ser e peço que, conforme a tua promessa, tu te aproximes de mim de maneira manifesta. Pai, desperta o meu espírito com a tua luz, para que eu não seja enganado pelas ciladas e mentiras do inimigo. Oro para que a luz de Jesus Cristo brilhe intensamente em cada canto da minha vida, dissipando toda e qualquer escuridão que tente se aproximar. Tua palavra nos diz que tu és um fogo consumidor, um Deus de grande poder e santidade absoluta. Por isso, peço que o teu fogo queime agora qualquer nuvem de confusão que paire sobre a minha mente, que queime qualquer espírito de medo, ansiedade ou pavor que tente me dominar. O Salmo 103 não é apenas um hino de louvor escrito para ser entoado em grandes congregações ou uma poesia litúrgica fria. Ele é, em sua essência, uma conversa visceral e profunda entre um homem e a sua própria alma. Davi não estava se dirigindo a uma multidão de seguidores, nem estava tentando impressionar os nobres do seu reino com palavras eloquentes. Ele estava mergulhando no âmago do seu próprio ser para despertar o seu espírito de um sono perigoso e letárgico. Eu sinto que muitas vezes eu também me encontro nesse estado de dormência espiritual, onde os dias passam em uma sucessão de obrigações e o meu coração parece estar operando no modo automático, esquecendo-se da grandeza daquele que me sustenta. Davi agarra a sua própria alma com firmeza e ordena que ela não se esqueça, que ela não se torne insensível aos milagres cotidianos e que não se perca no ruído ensurdecedor das lutas da vida. É como se ele estivesse sacudindo a sua própria consciência, lembrando-se de que a adoração não é um sentimento passageiro, mas uma decisão consciente de reconhecer a soberania de Deus acima de qualquer dor ou cansaço.
Eu preciso desse despertar todos os dias, preciso dessa convocação solene para que cada fibra do meu ser, cada emoção escondida, cada fragmento da minha mente e cada pulsar do meu coração se unam em um único coro para bendizer o santo nome do Senhor. Não se trata de uma adoração distraída ou de lábios que falam sem que o coração sinta, mas sim de uma entrega total onde eu me lembro de quem Deus é e de tudo o que Ele já realizou em meu favor, mesmo quando as nuvens escuras tentam ocultar a luz do sol. Bendizer ao Senhor é um ato de resistência contra o desespero e um grito de liberdade da alma que se recusa a ser escravizada pelas circunstâncias temporais, focando-se inteiramente na eternidade e na bondade do Criador. Quando Davi diz para não esquecermos de nenhum dos seus benefícios, ele não está apenas sugerindo que façamos uma lista mental de coisas boas, ele está nos chamando para uma reflexão profunda sobre a própria natureza de um Deus que perdoa, cura e resgata. Eu olho para a minha vida e percebo que o perdão não é apenas um conceito teológico abstrato, mas a experiência real de ter o peso esmagador da culpa removido por uma mão que não aponta o dedo, mas que oferece restauração. Ele perdoa todos os meus pecados, não apenas aqueles que eu considero pequenos, mas também as falhas mais profundas que eu tento esconder do mundo e até de mim mesmo. E ele não para no perdão, ele avança para a cura das minhas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou daquelas feridas na alma que ninguém consegue ver. A redenção da minha vida da destruição é um testemunho constante de que eu sirvo a um Deus que entra no poço do desespero comigo e me puxa para fora, colocando meus pés em um solo firme e seguro. Ele me envolve com amor e misericórdia como se fosse um manto protetor, impedindo que os ataques do inimigo e as decepções da vida destruam a minha essência. Essa misericórdia é o que renova a minha juventude como a da águia, dando-me uma força que eu não possuo por conta própria, permitindo que eu alce voos altos e enxergue a vida sob a perspectiva do céu. Muitas vezes eu me sinto exausto, como se os anos e as lutas tivessem drenado toda a minha energia, mas é nesse momento de fraqueza que a promessa de renovação se torna real. Eu não sou sustentado pela minha própria vontade, mas pela graça revigorante de um Deus que se importa com os mínimos detalhes da minha existência e que se deleita em me ver caminhar com esperança renovada, dia após dia, enfrentando cada desafio com a certeza de que a sua bondade nunca falha. É possível conhecer a Deus e, ainda assim, tornar-se insensível à sua presença, e isso é um dos maiores perigos que enfrentamos na nossa caminhada espiritual. Podemos cantar as canções mais bonitas e recitar as orações mais eloquentes, enquanto o nosso coração permanece trancado, contendo os sentimentos e mantendo uma distância segura do Senhor. Davi sabia disso por experiência própria. Ele conhecia a diferença entre o ritual e a realidade, entre a performance religiosa e a entrega verdadeira. Ele não era um estranho às dificuldades. Ele conheceu a tristeza profunda de perder pessoas amadas, a dor amarga da traição de amigos próximos e o pavor de ter que se esconder em cavernas escuras enquanto era caçado por seus inimigos. Ele lutou contra a vergonha interior de seus próprios erros, mas foi justamente no fundo dessas cavernas e no silêncio do seu arrependimento que ele encontrou a misericórdia de Deus que não apenas perdoa, mas restaura completamente o que foi quebrado. Por isso, quando ele clama para que tudo o que há nele bendiga o Senhor, ele está convocando suas cicatrizes, suas lembranças dolorosas e sua vontade cansada para se prostrarem diante de Deus. Não é um louvor superficial que nasce da facilidade, mas um louvor robusto que foi forjado no fogo da provação. Eu também sou desafiado a oferecer a Deus não apenas as minhas vitórias e os meus momentos de alegria, mas também a minha fragilidade, as minhas dúvidas e os pedaços do meu coração que ainda estão em processo de cura. Deus não está interessado em uma máscara de perfeição. Ele deseja a verdade do meu íntimo. Ele quer o meu afeto sincero, não um amor morno que só se manifesta quando tudo vai bem. Adorar a Deus no vale é o que dá substância à nossa fé, transformando o nosso deserto em um lugar de encontro sagrado onde a glória de Deus brilha com mais intensidade porque não há mais nada em que possamos confiar além dele. A bondade de Deus não é uma variável que muda conforme as estações da nossa vida ou de acordo com as flutuações das nossas emoções. Ela é uma constante inabalável, uma âncora para a alma em meio à tempestade. Muitas vezes cometemos o erro de medir o valor de Deus pela resposta às nossas orações ou pela facilidade do nosso caminho. Mas Davi nos ensina que o Senhor é digno de louvor mesmo quando as respostas que queremos não chegam. Ele é digno na oração desesperada da meia-noite, quando as lágrimas molham o travesseiro e o futuro parece incerto. A sua dignidade não depende da minha felicidade momentânea, mas de quem Ele é eternamente.
Ele é valioso no silêncio ensurdecedor e na confusão das batalhas que travamos em nossa mente. Quando eu pergunto a mim mesmo se estou louvando ao Senhor de todo o meu coração, preciso ser honesto sobre as partes que estou tentando reservar para mim por medo ou por falta de confiança. Será que eu deixei o barulho incessante das preocupações mundanas abafar o sussurro da sua graça? Deus merece mais do que as sobras do meu tempo e o que resta da minha energia após um dia cansativo. Ele merece o meu fôlego, a minha entrega total e a minha atenção exclusiva. Mesmo quando estou à beira de um colapso emocional, quando sinto que não tenho mais forças para dar um único passo, eu ainda tenho um motivo para bendizer o seu nome, porque ele é o Deus que sustenta o universo e que, ao mesmo tempo, conhece o número de fios de cabelo da minha cabeça. A sua fidelidade é o que me mantém firme quando tudo ao meu redor parece estar desmoronando. E reconhecer isso é o primeiro passo para que a paz que excede todo o entendimento comece a guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Louvar é desviar o olhar do tamanho do meu problema e fixá-lo na imensidão do meu Salvador. Querido Senhor Jesus, neste momento eu entro em Tua presença com o coração rendido e a alma aberta, escolhendo Te louvar com absolutamente tudo o que sou e tudo o que tenho. Tu és santo, majestoso e fiel além de qualquer compreensão humana, e eu reconheço que o Teu amor é mais profundo do que os oceanos mais vastos, mais alto do que os céus mais elevados e muito mais amplo do que a minha mente limitada pode sequer imaginar. Tu és uma pessoa boa, Jesus, bondoso de maneiras que eu muitas vezes não percebo e misericordioso de formas que eu jamais serei capaz de explicar plenamente. Hoje eu Te agradeço por ser aquele que perdoa os meus pecados, cada um deles, desde as falhas que eu confesso diariamente até aquelas feridas ocultas e segredos que eu ainda carrego em silêncio por vergonha ou medo. Tu não apenas olhas para o meu passado com compaixão, mas Tu o lavas completamente com o Teu sangue precioso, removendo toda a culpa e me chamando de Teu filho, de Tua propriedade exclusiva. Esse perdão não é algo que eu mereça ou que eu possa conquistar, é uma dádiva gratuita que eu prometo jamais considerar como algo comum ou garantido. Eu Te louvo porque Tu curas o meu coração quando ele está partido em lugares tão profundos que nem eu mesmo consigo compreender ou alcançar. Tu tocas nas feridas que carreguei em silêncio por anos, trazendo o bálsamo da Tua presença para restaurar o que eu achava que estava perdido para sempre sob o peso do tempo e da dor. Quando o fardo da vida se torna insuportável e as sombras tentam me envolver, Tu não me desprezas nem me envergonhas pela minha fraqueza, mas Tu me elevas com Tuas mãos poderosas e me lembras de que a cura é possível porque Tu és o grande médico, o restaurador da alma e a minha única e verdadeira esperança em tempos de angústia. Senhor, eu Te agradeço imensamente por me resgatar dos lugares escuros e dos abismos onde muitas vezes me encontrei preso pela vergonha, aprisionado pelo medo ou completamente perdido em meio à confusão dos meus próprios pensamentos. Tu entras no poço comigo, Tu não ficas apenas olhando de cima, mas desces até onde eu estou para me tirar de lá e colocar os meus pés sobre a rocha inabalável que és Tu. Mesmo quando eu errei o caminho, mesmo quando escolhi correr na direção oposta à Tua vontade, Tu nunca desististe de mim. Tu nunca me abandonaste à minha própria sorte. Tu vieste me procurar com um amor implacável, chamaste o meu nome com doçura e me acolheste de volta em Tua casa com os braços abertos. Tu me envolveste em um amor que não muda de acordo com as minhas emoções inconstantes e que não se altera diante das circunstâncias caóticas deste mundo. Tu me cobres de bondade justamente quando eu mais esperava por punição e demonstras uma compaixão infinita quando me sinto frio e distante. A Tua paciência é o que acalma a minha alma agitada, e a Tua presença constante é o que me tranquiliza quando o mundo ao meu redor parece um caos sem fim. A Tua graça é o que me mantém firme e de pé quando eu sinto que estou prestes a desmoronar sob a pressão das responsabilidades e das provações. Eu olho para a minha vida e vejo as inúmeras bênçãos que muitas vezes considero garantidas, como o ar que entra em meus pulmões, o teto que me abriga, o alimento em minha mesa e a força sobrenatural que Tu me dás para continuar quando eu pensava que não conseguiria dar mais um passo. Tudo o que sou e tudo o que tenho é um presente Teu, e quando estou exausto, Tu vens e renovas as minhas forças como a da águia, permitindo que eu voe acima das tempestades e enxergue a vida com a perspectiva da Tua vitória, sabendo que nunca estou caminhando sozinho. Obrigado pela vida, Jesus, por este novo dia e por mais uma oportunidade preciosa de Te conhecer melhor e de mergulhar nas profundezas do Teu amor.
Eu te agradeço por me acordar esta manhã e por ter me guardado e coberto com tuas asas durante o descanso da noite. Eu te louvo por ter caminhado comigo por fases e desertos que eu honestamente não achei que sobreviveria, mesmo quando eu não entendia o propósito de tanta dor ou o tempo de espera. Eu confio plenamente que tu ainda estás trabalhando em meu favor, movendo montanhas e abrindo caminhos de maneiras que eu ainda não consigo enxergar com meus olhos naturais. Porque conheço o teu coração bondoso, eu posso descansar tranquilamente em tuas mãos soberanas. A tua palavra diz que, assim como os céus são infinitamente mais altos do que a terra, assim é a grandeza do teu amor para com aqueles que te temem, e que, assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim tu afastas de nós os nossos pecados. Essa verdade é avassaladora e me deixa profundamente humilde diante de tua majestade. Eu sei que nada que eu faça poderá te retribuir por tamanha graça, mas eu te entrego o que tu pedes, o meu louvor sincero, a minha adoração sem reservas e o meu coração totalmente rendido. Eu te louvarei quando a vida for leve e fácil, e te louvarei com a mesma intensidade quando a estrada for longa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Estas palavras do Salmo 103 não são apenas um convite à adoração coletiva, mas representam a conversa mais profunda e necessária que eu posso ter comigo mesmo. Muitas vezes, sinto minha alma pesada, como se estivesse mergulhada em um sono espiritual profundo, anestesiada pelas preocupações deste mundo e pelo barulho incessante da vida cotidiana. Davi, o salmista, compreendia que a adoração não nasce de um sentimento passageiro, mas de uma decisão deliberada de acordar o próprio espírito. Ele não estava falando para uma multidão. Ele estava agarrando a própria alma e dizendo para não se esquecer de quem Deus é. Eu preciso fazer o mesmo hoje. Preciso olhar para dentro de mim e ordenar que cada fibra do meu ser, cada pensamento, cada emoção e cada batida do meu coração se alinhem para reconhecer a grandeza do Criador. É fácil cair na rotina e fazer as coisas por obrigação, mas hoje eu escolho mergulhar no âmago do meu ser para despertar um louvor que seja genuíno e total. Eu convoco minha mente para focar em sua luz, minhas emoções para se aquecerem em sua bondade e minha vontade para se curvar diante de sua soberania. Não quero uma adoração distraída ou um amor morno. Quero entregar tudo o que sou àquele que me formou e me conhece pelo nome. É um esforço consciente de não deixar que a insensibilidade tome conta, lembrando que é possível falar de Deus e ainda assim manter o coração fechado. Hoje, eu abro as portas do meu interior e grito para minha alma que o Senhor é digno de toda a atenção e de todo o afeto, sem reservas e sem distrações. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando me deito e quando me levanto, sou bombardeado por lembranças de falhas e dores, mas a palavra me convoca a fazer um inventário da fidelidade divina. Ele é aquele que perdoa todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu já confessei 1000 vezes e que ainda tentam me acusar no silêncio da noite. Ele lava a minha história e me dá uma nova página em branco, não porque eu mereça, mas porque sua misericórdia é infinita. Ele cura todas as minhas enfermidades, agindo em feridas que os olhos humanos não podem ver, restaurando partes do meu coração que eu acreditava estarem quebradas para sempre. Quando me vajo diante do desespero, é Ele quem livra a minha vida da destruição, segurando minha mão na beira do abismo e me puxando de volta para um lugar seguro. Ele me envolve com amor e compaixão como se fosse um manto protetor contra o frio da solidão e da rejeição. Deus enche a minha vida de bens tão preciosos que o mundo não pode oferecer, e é nessa presença que a minha juventude se renova como a das águias. Eu sinto essa força voltando, essa vitalidade espiritual que me permite voar acima das tempestades e olhar para as dificuldades de uma perspectiva celestial. Não são apenas ideias abstratas, são promessas reais que eu decido abraçar agora. Eu escolho não ser esquecido. Eu escolho ancorar minha alma nessas verdades imutáveis. O perdão é real, a cura é possível e a redenção é o meu lar. Cada benefício recebido é uma prova de que eu não estou caminhando sozinho e de que o amor de Deus é a força que sustenta cada fôlego que eu dou. O louvor não depende do que eu sinto, mas de quem Deus é. Davi conhecia bem o que era o sofrimento. Ele viveu o isolamento das cavernas, a dor da traição e o peso da vergonha. Mas em todos esses momentos ele descobriu que o valor de Deus não muda conforme as nossas circunstâncias.
Eu aprendo com isso que o Senhor é digno de adoração no topo da montanha, onde o sol brilha e tudo parece claro, mas ele é igualmente digno no vale mais profundo e sombrio. Ele é digno de louvor no quarto do hospital, quando o medo tenta sussurrar que o fim está próximo. Ele é digno na oração da meia-noite, quando o silêncio parece ser a única resposta que recebo. A bondade de Deus não oscila como o meu humor ou como as situações da minha vida. Ele permanece fiel mesmo quando eu não tenho as respostas para as perguntas que me afligem. Eu me pergunto se estou oferecendo a Ele tudo o que há em mim ou apenas o que é conveniente. Muitas vezes, eu permito que o ruído das lutas abafe a canção da gratidão, mas hoje eu decido que o meu louvor será um sacrifício vivo. Ele é valioso quando estou cheio de esperança, e ele é infinitamente valioso quando me sinto à beira de um colapso. O seu trono não se abala com as minhas crises. Por isso, eu escolho adorar agora, no meio da incerteza, reconhecendo que a sua natureza permanece santa, justa e amorosa. Se a oração foi atendida, eu o louvo. Se a resposta ainda não veio, eu o louvo ainda mais, pois sei que suas mãos continuam trabalhando por mim de maneiras que meus olhos ainda não podem perceber. Ele merece o meu fôlego, a minha energia e a minha entrega total, independentemente do cenário ao meu redor. Se hoje eu estou respirando, é porque a graça de Deus me alcançou. Se eu acordei esta manhã, é porque a sua misericórdia me sustentou durante a noite e renovou minhas chances de recomeçar. Muitas vezes procuro motivos extraordinários para agradecer, enquanto ignoro o milagre diário de estar vivo. O fato de eu estar aqui, buscando a presença de Deus, é um sinal claro de que Ele ainda não terminou de escrever a minha história. Eu posso ter batalhas pendentes, posso ter feridas abertas e perguntas sem solução, mas eu ainda tenho o que o mundo jamais poderá me tirar. Eu tenho a presença do Senhor e as suas promessas infalíveis. Por isso, eu não vou me reprimir. Eu não vou dar a Deus apenas as sobras do meu tempo ou o resto do meu coração cansado. Ele é santo demais para receber uma adoração distraída. Ele tem sido gentil e fiel demais para que eu lhe ofereça menos do que o meu melhor. Mesmo que tudo o que eu tenha para oferecer hoje seja a minha fragilidade envolvida em fé, eu entregarei isso com toda a minha força. Que o meu espírito se eleva acima das minhas limitações físicas e emocionais para declarar o que eu sei ser a verdade absoluta. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Não importa quão difícil tenha sido a caminhada até aqui, a presença dele é o meu refúgio e a sua palavra é a minha bússola. Eu escolho fixar meus olhos no Salvador e desviar o olhar das minhas lutas, pois ele é maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. Minha vida hoje se torna um altar, e cada palavra que sai da minha boca será um incenso suave que sobe ao seu encontro. Eu me recuso a ser consumido pela murmuração. Em vez disso, serei consumido pela gratidão, pois Deus está comigo em cada passo dessa jornada. Querido Senhor Jesus, hoje eu me apresento diante de Ti com o coração totalmente aberto e escolho Te louvar com tudo o que sou. Tu és santo, magnífico e fiel além de toda a minha compreensão humana. O Teu amor é mais profundo do que os oceanos mais vastos, mais alto do que os céus mais distantes e muito mais amplo do que qualquer sentimento que o meu coração consiga processar. Tu és sempre bom, Jesus, bondoso de formas que eu nem sempre consigo perceber no momento da dor e misericordioso de maneiras que as palavras não podem explicar. Eu te agradeço porque Tu és aquele que perdoa cada um dos meus pecados. Aquelas falhas que eu carrego em silêncio e as dívidas que eu jamais poderia pagar, Tu as apagaste completamente. Tu não apenas olhas para o meu passado, mas o lavas com o Teu sangue precioso, removendo toda a culpa e me chamando de Teu filho amado. Esse perdão é um presente inestimável que eu jamais quero dar como garantido. Tu és o meu curador, aquele que toca nas partes quebradas da minha alma, que nem eu mesmo entendo. Tu curas feridas antigas, traumas escondidos e decepções que eu carreguei por anos. Tu restauras o que o tempo e o mundo tentaram roubar de mim. E quando o peso da vida se torna insuportável, Tu não me julgas nem me envergonhas. Em vez disso, Tu me levantas com as Tuas mãos poderosas e me lembras de que em Ti a restauração é uma realidade presente. Obrigado por ser o meu resgate constante nos lugares escuros, quando me sinto preso pelo medo ou perdido na confusão. Tu entras no poço comigo, estende a Tua mão e me coloca em solo firme novamente. Mesmo quando erro o caminho ou tento fugir, Tu vens à minha procura, chamas o meu nome e me acolhes com um abraço de pai. Senhor,
Eu te agradeço por me envolver em um amor que não muda de acordo com as minhas emoções, nem se altera conforme o que acontece ao meu redor. Tu me cobres com a tua bondade justamente quando eu acho que mereço punição, e me mostras compaixão quando me sinto frio e distante. A tua paciência me acalma o espírito e a tua presença traz uma paz que excede todo o entendimento para o meu coração inquieto. Tua graça é o que me mantém de pé quando sinto que vou desmoronar diante das pressões deste mundo. Eu reconheço as inúmeras bênçãos que muitas vezes considero comuns. O ar que enche meus pulmões, o teto que me protege, o pão sobre a minha mesa e a força interior para continuar quando achei que não conseguiria dar mais um passo. Tudo isso vem de ti. Quando estou exausto e sem esperança, tu vens e renovas as minhas forças como as da águia, permitindo que eu vaja a vida de cima e não me perca na neblina das tribulações. Obrigado por caminhar comigo por todas as fases, especialmente aquelas que eu pensei que não sobreviveria. Eu confio plenamente que tu ainda estás trabalhando em meu favor, mesmo quando não vejo movimento ou sinal aparente. Porque eu conheço o teu coração amoroso, eu posso descansar em tuas mãos soberanas. A tua palavra declara que assim como os céus são mais altos que a terra, o teu amor é imenso para com os que te buscam, e que tu afastas de nós os nossos pecados tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Essa verdade me humilha e me enche de gratidão, pois sei que nunca poderei retribuir tal amor, mas posso te entregar o que me pedes, o meu louvor, a minha gratidão e a minha vida rendida ao teu querer. Hoje eu aplico o teu sangue precioso sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre cada projeto meu, pedindo que tua proteção seja como um escudo intransponível. Que nenhum mal nos alcance e que tua paz habite ricamente em cada cômodo da minha vida. Senhor Jesus, ajuda-me a manter meus olhos fixos em ti e em nada mais. Não permita que o medo, a frustração ou as distrações passageiras me afastem do que realmente importa. Eu não quero correr atrás de coisas que apodrecem ou desaparecem com o tempo. Eu desejo estar enraizado na tua verdade eterna e firmado no teu amor que nunca falha. Enche-me com o teu Espírito Santo até transbordar, pois eu não quero viver uma vida espiritual vazia ou superficial. Eu desejo te adorar em espírito e em verdade, com um coração íntegro e uma vida totalmente entregue ao teu serviço. Que os meus pensamentos sejam agradáveis a ti e que as minhas escolhas diárias honrem o teu nome diante dos homens. Que a minha vida seja uma oferta viva, um testemunho do teu poder transformador. Ensina-me a caminhar perto de ti e a obedecer aos teus preceitos mesmo quando o caminho for difícil ou quando eu não entender os teus porquês. Dá-me a graça de confiar em ti quando as respostas parecerem demorar. E quando o cansaço bater à minha porta, sussurra novamente a minha alma para que eu me lembre de te bendizer. Por isso, neste momento, eu declaro novamente para mim mesmo: bendiz ao Senhor, ó minha alma. Que as minhas mãos o adorem, que a minha voz o exalte e que todo o meu ser se prostre diante da tua glória. Só tu, Jesus, és digno de tudo o que eu tenho e sou. Obrigado por estar perto, por ouvir o meu clamor e por me amar com um amor que eu nunca serei capaz de explicar, mas que eu escolho viver todos os dias. Eu encerro esta oração com o coração em paz, sabendo que tu és o meu Deus e o meu Salvador. Que a tua graça e a tua paz estejam comigo agora e para todo o sempre. Amém.